Eclesiastes 2, está difícil, né? Você quase não abre esse livro, fala a verdade. Olha aí, hein? É difícil, né? É um livro bom, um livro de sabedoria, um livro tremendo. Gosto muito desse livro. Vou ler do versículo 24 ao 26, depois vamos pular para o capítulo 7. Versículo 24 ao 26 diz, capítulo 2 de Eclesiastes, versículo 24 ao 26. Não é, pois, bom para o homem que come e beba, que faça gozar a sua vida do bem do seu trabalho? Isso também eu vi, que vem da mão de Deus. Pois, separado deste, quem pode alegrar-se? Porque ao homem que é bom diante dele, dá a Deus sabedoria, conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte, amontoe e dê ao bom perante a sua face. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Capítulo 7. Grava bem esse último versículo, versículo 26. A gente vai falar capítulo 7, do 1 ao 6. Melhor é a boa fama, outras versões, bom nome, do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do justo, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo, porque qual o crepitar, ou outras versões falam fazer barulho dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo. Também isso é vaidade. Forte isso. Quero orar com você, com a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, fala com a gente nessa noite. Espírito Santo, toma teu principal lugar nesse culto. Que não seja eu falando, que seja tu falando. Edifica-nos. Oh Espírito Santo, em nome de Jesus, fala conosco. Muito obrigado. Amém. E graças a Deus. Esse capítulo 7 é complicado, muitos não pregam essa parte, a gente vai falar. Salomão, ele escreve o livro de Eclesiastes. Por quê? O livro de Eclesiastes, ele faz uma recordação da sua vida, que em grande parte ele ficou longe de Deus. Então ele escreve o livro de Eclesiastes justamente para que gerações futuras não passem o que ele passou, para que gerações que venham não passem o que ele passou, amarguras, solidões, né? Solidão, aliás. E por quê? Porque ele entendeu que na caminhada, quando ele estava distante de Deus, a vida não tem sentido. Ele aprendeu, ele ficou muito tempo distante de Deus. Se você olhar a Bíblia, ele errou, depois ele ficou uma grande parte, se envolveu com as mulheres e outras coisas mais. A gente sabe da história de outros deuses. E qual é o sentido da vida? Qual é o, né? Ele viu que a vida sem Deus não faz sentido. E qual é o sentido da vida? A Bíblia diz que o sentido da vida é estar em Deus para adorar a Ele. A Bíblia nos mostra que o sentido da vida é estar em Deus, sermos adoradores, estarmos em contato, em relacionamento com Ele. Esse é o sentido de todo homem.
fomos feitos para isso, estarmos em contato com Deus e realizar os seus objetivos, os seus propósitos. Esse é o verdadeiro contato, e a vida volta a ter sentido de forma completa quando eu me encontro com Jesus Cristo. Eu tenho um novo encontro com Jesus Cristo, que é o próprio Deus, e eu volto à origem, ao princípio de tudo que outrora se perdeu. Essa é a chance de ser tu e minha nesse tempo. Então o sentido da vida é eu encontrar Jesus, me acertar e voltar à origem das coisas. Um dia se perdeu. Tem gente vendo a novela Gênesis aí? Olha aí, estou dando uma olhada também. Então, a Bíblia fala isso, né? Nós fomos formados para Deus. Isaías capítulo 43, versículo 7, fala bem claro isso: a todos os quais são chamados pelo meu nome, para louvor da minha glória, a qual formei e fiz. Você foi feito para a glória de Deus. Quem foi feito para a glória de Deus? Dá um glória a Deus aí. Você foi feito para isso. Esse é o sentido da vida. Voltar à origem de tudo, ter relacionamento com o Pai, construir de novo essa ponte, viver com Ele, adorá-lo e glorificá-lo, estar com Deus. Amém? Salomão, em grande parte da sua vida, ele perdeu esse sentido, mas quando ele voltou ao sentido perfeito, ele escreveu esse livro de Eclesiastes. Viu que a vida é vaidade. Graças a Deus deu tempo, né? Amém? Então, e ele fala com uma coisa que eu peguei em cima desse capítulo 7, a gente vai falar do luto e da morte. Ele fala com propriedade, pelo que ele passou, por tudo que ele passou. Ele fala com propriedade de morte e de luto, coisa a qual você e eu nem falamos, nem às vezes entramos nesse tipo de conversa. E olha que ele não tinha a graça de Cristo na época dele, e você hoje tem a graça, tem a eternidade da forma como você conhece. E muitas das vezes a gente não entende o que ele está falando aqui. A profundidade é tanta, sabe por quê? Porque ele foi o maior homem de sabedoria que existiu. E ele fala uma propriedade tremenda sobre morte e luto. Hoje eu vou falar sobre isso. Sabe por quê? Porque a gente gosta de vida verdadeira. A gente fala de Jesus, Senhor, um dia nós estaremos no céu. Ou seja, a vida está intrinsecamente ligada à morte. Senão você não conhece a Cristo. Senão você nunca vai estar com Ele, se você um dia não partir. E quando a gente fala isso, pessoal, essas coisas eu não gosto. Amado, presta atenção como Salomão fala. E a gente vai conversar sobre isso, né? Porque as duas coisas estão intrinsecamente. E ele fala nesse capítulo 7: melhor é a boa fama do que melhor, né, unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto. Forte. Tem gente que lê e não entende. Hoje a gente vai compartilhar um pouco sobre isso. Amém? Mas Deus, ele fala que nós temos que gozar a vida. Presta atenção, Deus dá ordem para o homem também viver da vida do seu trabalho. Leia lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 12. Depois a gente vai para o capítulo 2. Deus fala ao contrário, ele dá com propriedade, ele fala isso, né? Deus fala que gozar a vida é valioso, sem que nada há de melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Deus fala porque você tem que usufruir da vida. Mas presta atenção, quando Salomão está falando aqui da morte, ele fala o seguinte: para Salomão a morte é o livramento, é o cessar das aflições, das tristezas, do sofrimento que o homem recebe logo após que nasce. Então ele queria poupar o homem no entendimento dele. Está dando para entender? Então para ele fala isso: melhor a morte, porque, meu amado, você vai passar por tantas situações. Eu queria poupar você disso. Melhor morte do que nascimento de alguém. Mas você vai entender o que ele está falando mais ainda profundamente. Então na visão de Salomão,
é o cessar do sofrimento, é o cessar das tristezas. Quando a morte vem, porque aquele que nasce, além de ele querer poupar de tudo que irá passar na vida, assim como ele passou por isso, ele teve o entendimento, de passar por aquilo tudo, o sofrimento que é, as dificuldades que vêm na vida. Então ele acha isso, na visão dele, é poupar o homem, porque todo homem vai passar por um momento de dores, de dificuldades, não tem jeito. A Bíblia fala também, abre lá no capítulo 2, de gozar a vida. Versículo 24 e 25 fala: não é, pois, bom para o homem coma e beba, e que faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho? Isso também que eu vi e que vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem poderá se alegrar? Outras versões falam de uma forma diferente, mas a minha fala assim, presta atenção: separado de Deus, quem pode se alegrar? Tudo que você tem, tudo que você ganha do seu próprio trabalho, vem da mão de Deus. É Deus que proporciona a tua alegria, o teu gozar da resposta do seu trabalho. Mas se Deus não existir na tua vida, o que será de você? Que alegria você vai ter? É tristeza, e o final é morte. Mas, amado, eu tenho 3 elementos que fazem viver e ter um bom nome, e ter uma boa fama, que Salomão fala no capítulo 7, melhor ter boa fama. Tem 3 ingredientes que o versículo 26 fala, e que eu quero falar para você. Olha o que o versículo 26 fala: porque o homem que é bom, ou seja, o homem que tem boa fama, o homem que tem bom nome, justamente que Salomão estava falando no capítulo 7, diante dele Deus dá sabedoria, conhecimento, alegria, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte, amontoe e dê ao bom perante a sua face. Ou seja, se você tem sabedoria, se você tem o conhecimento, se você tem a alegria em Deus, amado, você cresce alegre, você cresce forte, porque a alegria do Senhor é a tua força. Aleluia! O Senhor te dá força, o Senhor faz você vencer. Para aqueles que são bons, para aqueles que têm um bom nome. Está dando para entender, meu irmão? Ele te dá 3 ingredientes que faz você passar, e você chegar ao bom nome, a boa fama. Melhor é boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte que o dia do nascimento de alguém. Amado, eu coloquei aqui a perfeita alegria. Eu necessito de sabedoria, conhecimento e os prazeres, a alegria em Deus. Isso é reservado para o homem que constrói ter um bom nome, o homem que constrói ter uma boa fama, o homem que é bom, que começa a construir as coisas segundo a vontade de Deus. Esses 3 ingredientes vão fazer toda a diferença, e isso vale mais do que um unguento. Ele está falando de valores, não tem preço para isso. É mais valioso do que um unguento. O unguento é coisa de grande valor. Um bom nome, um bom nome. Eu tenho um bom nome, uma boa fama, me vale. Aí Salomão fala, melhor a boa fama, ou seja, o bom nome, do que o melhor unguento e o dia da morte. Os 2 versículos estão intrinsecamente ligados. Mas por que isso? Eu botei que não existe dinheiro que compre um bom nome, e isso se conquista com trabalho, com superação, levando em conta sabedoria nas decisões, conhecimento para ter direção, e os prazeres em Deus, que Deus aprova. Não pode ser qualquer prazer não, tá, meu irmão? Não é qualquer alegria, são alegrias em Deus. A Bíblia fala que Deus dá alegria, conhecimento e sabedoria. Isso vem dele, não é da tua carne. Aí sabe o que acontece? E o bom nome é construído dessa forma, com esses 3 ingredientes. Sabe por quê? Porque eu marco pessoas, eu marco famílias, eu marco gerações, eu construo um legado. Quando eu tenho conhecimento,
quando eu tenho sabedoria de Deus, quando eu começo a construir um bom nome, eu começo a deixar um legado, eu começo a, influenciar famílias, eu começo a deixar um bom perfume nas pessoas, para chegar onde Salomão falou: aquele que tem boa fama, esse pode morrer melhor, porque ele construiu um legado. Ele construiu um legado. É melhor do que nascer. Aquele que tem boa fama, então vale a pena morrer. Sabe por quê? Porque ele construiu algo em cima de 3 ingredientes principais que Deus dá para o homem: conhecimento, sabedoria e os prazeres em Deus. Isso é muito forte. Então, se você quer ter um bom nome, o momento é hoje, o momento é agora. É você pedir a sabedoria que vem do alto, é você ter o conhecimento e os teus prazeres. Tudo que você faz, amado, tem que ser da forma como Deus quer, como Deus vê, como Deus gosta. Você vai vencer, você vai ter uma geração boa, você vai ter uma família boa, o teu nome vai ser lembrado na terra, na tua família. Aquele foi um homem bom, um homem de bom nome. Aleluia, aleluia. Melhor é o bom nome do que o melhor ungüento. Não é de qualquer jeito. Você vai ter que trabalhar para isso. Você tem que ter superações sobre isso. Você tem que superar dificuldades, adversidades. Não é fácil. Não tem dinheiro que compre um bom nome. Isso é construído. Por isso Salomão está falando, porque tudo que ele passou, ele entendeu que é melhor um bom nome, uma boa fama. Não adianta os prazeres que ele teve, não adianta o dinheiro que ele teve, não adianta os valores que ele teve de encontro, nada disso. Por isso que ele fala no capítulo 2: bom, vindo de Deus, conhecimento, sabedoria e a alegria em Deus. Você está aí? Que o Senhor venha abençoar a tua vida essa noite, que esses 3 ingredientes não faltem na tua vida, em nome de Jesus. E teu nome seja construído nos alicerces da forma como o Senhor vê, não como você vê. Amém? Então ele fala isso. Então ele dá. Aí quando você tem esses 3 ingredientes, você começa a construir um bom nome. Aí você vem entender o que é morte, o que é luto, segundo a visão de Salomão, segundo a visão de Deus. Você começa a entender o que é o final de todas as coisas, como ele fala. Está dando para entender, gente? Aí você vai entender que o melhor é a morte do que o dia do nascimento. Melhor é o luto. Sabe por quê? Porque eu construí o legado, eu estou aprendendo, eu estou sendo aperfeiçoado, eu estou sendo refinado por Deus. O cristão, o judeu, você sabia disso? Ele aprende nas dificuldades, ele cresce nas dificuldades. Naquele tempo os romanos, os gregos não queriam saber de morte, não queriam saber de luto. O negócio deles era extravasar as emoções. As religiões orientais ensinavam que você tinha que lutar e você tinha que se manter e era capaz de superar as adversidades. Mas o crente, o cristão, aleluia, ele é aperfeiçoado através das diversidades, através dos ventos, através do sofrimento. Porque para onde você vai, ele não pode ir, é para o céu, é perto de Deus. Deus refina, Deus constrói. Um não quer saber, o outro supera através dos ensinamentos. Nós não, nós entendemos que eu passo pela prova dando glória a Deus, porque eu estou sendo preparado para o melhor lugar. Eu estou sendo construído por um bom nome. Meu nome está sendo construído. Por isso que o mais importante não é como você inicia, sim como você termina, em nome de Jesus. Então ainda há tempo de nós acertarmos as nossas vidas. Ainda há tempo de nós colocarmos a mão no arado e não olhar para trás. Ainda há tempo da gente avançar. Ainda há tempo de fazer muitas coisas ao nome do Senhor. Ainda há tempo de áreas da nossa vida serem construídas. Sabe por quê? Porque Deus está refinando você, está construindo você. Então as adversidades para construir um bom nome são válidas, porque Deus está te construindo. Está construindo você e está construindo a mim. É assim que Deus faz. Então as adversidades, às vezes os momentos difíceis são válidos, porque é assim que Deus te constrói e me constrói. Nós somos mais dependentes de Deus. Ele está falando indiretamente aqui isso. Eu vou ler os versículos que falam isso.
Quando ele fala isso, melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto faz bem ao coração, à alma. Ele está falando, melhor muitas vezes até porque eu estou sendo aperfeiçoado, eu estou sendo construído, eu estou vendo o que verdadeiramente é a vida com Deus e sem Deus, e o que Deus me reserva. Um bom nome. Então, momentos de luto que a gente passa, como ele fala, melhor ir à casa de luto do que à casa de banquete, de alegria, porque tem gente que só consegue viver com alegria o tempo todo. Muitas vezes nós pregadores pregamos somente alegria, mas há uma necessidade de você entender o luto e as percas, porque fazem parte da tua construção, meu irmão, e da minha. Então, quando ele fala isso aqui, ele está dizendo isso. Muitas vezes é melhor porque você aprende quem é Deus, você aprende quem é você, e você aprende para onde você vai, em nome de Jesus. Para o ímpio, para aqueles que são desse mundo, as percas, o luto é irreparável. Mas para a gente que não somos desse mundo, é ganho, é esperança, é fé, é alegria, porque um dia nós todos vamos estar juntos para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Amém? Para eles são percas. As pessoas estão vivendo nesse tempo aqui, nós às vezes passamos por isso tudo, nós estamos crescendo, saímos com ensinamentos, o Senhor te constrói. Isso nós temos que validar. É vontade do Senhor para tudo, para a minha vida. Nós somos refinados. Aí você vai entender que o fim de todas as coisas, para quem é do mundo, é o fim para ele. Para a gente é o começo, porque a gente vai para o céu em nome de Jesus. Começa tudo. O fim para o mundo é o fim para eles, mas para a gente o fim é um novo começo. Deus traz esse ensinamento para você e para mim. Ele nos ensina com a morte, com o luto. Com a morte, você ter uma boa fama, você construir o teu nome em sabedoria e conhecimento, ser um homem bom, como fala no versículo 2 de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 26. É melhor um bom homem de Deus, que ele dá sabedoria, conhecimento e alegria. Sabe por quê? Você sendo construído assim, se você ler esse versículo, a Bíblia fala que quem é pecador, a Bíblia fala que Deus dá o quê? Vem aí comigo. Deus dá trabalho para que ajunte, amontoe e dê para quem é bom perante a face dele. Olha só. Ou seja, por mais que você não queira, quando você faz as coisas certas, se a pessoa estiver indo para um caminho errado, Deus fala que vai chegar um tempo que tudo aquilo que você merece vai vir da mão até daquele que é ímpio, daquele que é contra você, vai vir tudo aqui na tua mão, em nome de Jesus. É promessa de Deus. Aleluia, aleluia. Viva a vida. Eu vou falar como a Átila falou na quarta-feira. Viva a vida, dê o melhor para ela, mas viva a vida, presta atenção nisso. Viva a vida não de uma forma de você se entregar totalmente a ela, a ponto de você vender o seu coração e a sua alma. Tem gente que quer viver a vida alucinadamente, vivendo uma forma de alegria, a ponto de Salomão escrever no versículo 6, olha que ele fala: melhor é uma mão cheia com descanso. Aliás, não é isso, capítulo 7, versículo 5, ele fala que melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Sabe por quê, meu amado? Porque tem gente que só quer levar a vida cantando, a vida de alegria. Muitas vezes há uma necessidade da gente passar por repreensões, por direções, por exortações, porque é construção para Deus. E ele continua a falar: porque qual é o barulho dos espinhos debaixo de uma panela? Tal é o riso do tolo, também isso é vaidade. Sabe por quê? Que barulho de rango de galho embaixo de uma panela, presta atenção nisso, meu irmão, faz pouco fogo, o fogo termina, faz só barulho, mas a chama é pouquinho e apaga rápido. Sabe por quê? Porque não tem conteúdo, uma hora acaba, numa hora é temporário, mas o fogo do Senhor é eterno na nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia. É temporário esse fogo aqui, meu irmão.
faz barulho por pouco tempo, daqui a pouco apaga, vira cinza. Deus está te dando um tempo novo em nome de Jesus. Que a tua vida seja construída em conhecimento e sabedoria, e as alegrias e prazeres que provenham do Senhor, aprovado por Ele. Assim você vai crescer com um bom nome em nome de Jesus. Aleluia. Quando eu falo para você não se doar totalmente de sua vida, vem para cá, ministério de música. Pode vir. A gente não pode se entregar totalmente a ponto de vender a alma. Sabe por quê? Olha o que o versículo 14 desse capítulo 7 fala: no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Considera as suas adversidades, considera, assim como os momentos de alegria. Tem gente que só fica buscando alegria, não sabe viver às vezes os momentos de adversidade e pressões. Visto o ano de 2020 como é que foi? Quantos pararam e deixaram de crescer, que Deus estava dando adversidade justamente para refinar ele, para ele saber viver a morte e o luto, porque é necessário para a construção do crente. E hoje não estão nem na casa de Deus. Aí caminha um pouco, se frustra e para, não avança, porque não sabe lidar com o luto, com as percas. Percas para Deus é para construir muitas vezes o teu bom nome, a tua boa fama em nome de Jesus, para deixar você algo, um histórico, uma história a ser construída. Nós não podemos nos entregar totalmente para certas coisas. Viva a vida, mas não se entregue teu coração totalmente a ela. Sabe por quê? Porque a tua vida é de Cristo. Filipenses 1:21 diz que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O morrer é lucro em Cristo. Viva a vida, mas viva em Cristo. Paulo entendeu isso, que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Crente que é crente sabe viver as adversidades e sabe viver os momentos da alegria, os momentos de prosperidade e os momentos de vida. A Bíblia fala que para o Senhor vivemos, como para o Senhor morremos. Quer vivamos ou quer morremos, somos do Senhor. Somos do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vai com a sua oração, glória a Ele. Toda glória e honra se dá para Ele. Até aqui Deus tem te construído. Hoje a gente prega muitas coisas que só para dar alegria, fazer barulho. Aí você vê um bocado de crente na igreja, como está escrito aqui, faz barulho embaixo de panela, o fogo se apaga e acaba. A gente tem que ser construído nos momentos, às vezes, de percas, mas Deus está construindo uma boa fama, em nome de Jesus.